Obrigada a todos aí que estão organizando esse evento, né, de Memória e Loucura. Acho que não é o primeiro, mas esse, sem dúvida nenhuma, tem essa entrada aí, né, dos nossos tempos pandêmicos. Então, que bom, né, que bom que ele pode ainda acontecer. Queria saudar também as pessoas que estão comigo na mesa, né, acho que a Daniele, né, que acabou de falar, também saudar o João, saudar a Tânia, né? Para mim, estar numa mesa com a Tânia é sempre muito importante, ouvi-la sem dúvida nenhuma, algo que para nós, militantes antimanicomiais, que apostamos nessa militância não como uma militância da assistência e da reforma psiquiátrica, mas sim, né, uma disputa de cultura, uma disputa de cidade, é sempre importante te ouvir, né? Então, e pensar que você está aí com a Estela, né? É muito, muito gostoso também, energia muito boa. Bom, saldo aqui também a Vilma, né? Vilminha, que é alguém que, de alguma forma, faz com que eu aceite ainda, né, esses convites, mesmo que remotamente, de falar, né, no espaço manicomial, né? Para nós estar, né, num espaço de manicômio é sempre muito duro, é sempre muito difícil, né? É um espaço que a gente não quer que exista e, ao mesmo tempo, vivemos esse lugar híbrido, esse lugar de contradição de entrar nele, né? Mas sem dúvida nenhuma não deixaria de topar, né? Porque tem muitas andanças para além dessas que nos traz para dentro do manicômio, né? Tem muitas andanças juntas, né? Andanças que se cruzam. Minha fala, mais ou menos, assim, eu pensei uma montagem que eu fiz, né? A partir de falas minhas e de textos de algumas pessoas que eu entendo que tem me ajudado a pensar esse momento de crise, esse momento de ruínas, né? Então, vou trazer o Agamben, vou trazer a Maura Lopes Cansado, vou trazer o Didi Uberman e vou trazer, por fim, o Walter Benjamin, como composições aí de uma vida militante no Brasil, né? Então, não é para a gente entender, mas, na verdade, que compõe, no meu ponto de vista, um lugar de existência que me faz pensar como seguir na existência e não como me retirar dela, né? Então, topo demais estar aqui com vocês, né? Com todo mundo aí também que está no chat. Eu não sei escrever, eu não sei estar aqui onde a gente está, né? E tá também no chat aí. Então, pô, queria saudar todo mundo aí que de alguma forma também me compõe, né? Tanto nas andanças militantes, né? A galera aí que é do núcleo estadual da luta antimanicomial, saldo muito, principalmente nesse momento. Queria saudar as pessoas que eu já dancei junto, né? E que me ensinam a dançar nessas entrecruzamentos entre loucura, desrazão, razão, diagnósticos, né? E cidade. De alguma forma, então, sempre penso muito em aceitar convites que me fazem pisar, mesmo que remotamente, no manicômio. Não sou tão forte. Os tentáculos desse espaço são rígidos e enraizados pelo cimento de uma burguesia racista que insiste em nos governar. Estar no manicômio, para mim, me tira o ar, e com a falta de ar, eu não gosto de brincar. No século XIX, no fim do século XIX, a burguesia ocidental já tinha definitivamente perdido seus gestos. Em 1886, Tauret Gilles de la Tourette, muito conhecido por muitos de nós, escreveu, a partir da sua experiência dentro do Hospital Psiquiátrico Saint-Pétrier, em Paris, o livro que vai ser chamado Psicopatologia do Movimento, e que, de alguma forma, dá origem a nós ao diagnóstico de Tauret, ainda usado nas nossas experiências assistenciais. Era a primeira vez que um dos gestos humanos mais comuns, como passar, andar, era analisado com métodos estritamente científicos. 53 anos antes, quando a boa consciência burguesa estava ainda intacta, o programa de uma patologia geral da vida social, anunciado por Balzac, tinha produzido somente 50 folhetins.
soma de toda forma decepcionante da teoria da demência. Nada revela a distância, não apenas temporal, que separa as duas tentativas quanto à descrição de Gilles Torret. Faz de um passo humano. Aquilo que Balzac via apenas como a expressão de um caráter moral, aqui é visto sob um olhar que já é uma profecia desse movimento de patologização das nossas existências. Então, em 1886, a gente já tem um movimento grosseiro e que se atualiza ainda hoje, né, da gente patologizar os nossos movimentos. Então, a partir de Torret, a gente começa a entender e a estudar de que modo que o movimento pode ser capturado aí pela ciência, né? Já conversei, inclusive aqui num outro espaço, num outro evento de memória, já conversei em alguns espaços como o Dr. Torret se atualiza nos subúrbios cariocas, nos colocando um problema. Como escapar de interpretar movimentos? Como nos livrar do diagnóstico? Como não acreditar no hospital psiquiátrico como lugar de conhecimento? A partir de Auschwitz, a gente tem um estudo do museu dele. Eis porque o solo se reveste de tal importância para quem visita esse tipo de lugar, o Museu de Auschwitz. Convém olhar como um arqueólogo. Nesta vegetação repousa uma imensa desolação humana. Nestas fundações retangulares e nestas pilhas de tijolo repousa todo o horror das chacinas coletivas nas câmeras de gás. Nesta toponímia aberrante, Canadá, México, repousa toda a loucura lógica de uma organização racional da humanidade compreendida como matéria-prima, como resíduo a ser transformado. Nestas tranquilas superfícies pantanosas repousam as cinzas de incontáveis assassinatos. Já que dizem que o hospital psiquiátrico é sinônimo de campo de concentração e do Holocausto brasileiro, devemos não esquecer de Auschwitz. E nesse lembrar é que Didi Huberman vai pensar se vale a pena fazer do hospital psiquiátrico um lugar de memória. Trago assim, então, uma certa conversa também com o tema, né, desse evento, que justamente é Memórias da Loucura. Junto com esse cara lá, francês, né, eu começo a pensar com ele o que nós vamos escolher para contar, né? E dessa forma, então, pensar que essa pergunta, galera, não é retórica. Diz de um problema para nós que apostamos na cidade como habitat da experiência e como espaço primordial das políticas antimanicomiais. O que vamos escolher para contar? Daí me lembro e trago a vocês um jogo proposto por Maura Lopes Cansado em seu diário. Que bom ter outra fala aqui antes de mim, né? De alguma fala da Maura, vários episódios, né, para poder falar dela. Mas hoje tenho pensado muito o diário da Maura como uma aposta impessoal, né? Muitas vezes o diário é visto como eu, né? Como eu duro, alguém que vai falar de si. E eu tenho querido muito pensar com a Maura uma aposta impessoal a partir da fala dela, do escrito dela, do diário dela, né? E não da fala, mas do escrito, né? E aí eu trago essa ideia do jogo da Maura, né? Um espaço dela, né, dentro do diário que ela escreveu no dia 28 de outubro de 1959, quando ela estava internada no Hospital do Engenho de Dentro, hoje Hospital Nis da Silveira, né? E aí, então, eu acho muito interessante o que ela chama de jogo, e vou ler para vocês o diário dela. Qualquer reação, se estamos diante de um analista, ou com pretensões a, é sintomática, reveladora de conflitos íntimos, ponto de partida para as mais variadas interpretações. Em se tratando da simbologia, somos traídos a cada instante. Ignoro se sobra algum prazer
na vida para esses interpretativos analistas. Jamais expressamos a verdade, que passa por caminhos sinuosos, apenas conhecidos do monstro à nossa frente, o analista. O único que não se deixa enganar. Em relação ao sexo, a coisa é um desastre. Lápis, caneta, dedo, nariz são símbolos fálicos. É irritante. Tenho o inocente hábito de estar sempre com dedo ou lápis na boca. Não compreendo como um simples lápis. Mas o tal do analista compreende e julga flagrarmos quando fazemos observações puras e autênticas. Ele sabe que não são autênticas. O tal do analista sabe. Então, eu falei para vocês de um texto já de 1886, um texto de 1959, então quase 100 anos depois. Daí que me vem o problema específico dessa mesa. Pensar tudo isso num momento de pandemia, crise humanitária, crise ambiental. Como não precarizarmos nossos sonhos e utopias no momento onde muitos de nós não encontramos saídas? E assim eu resgato um texto para mim que tem feito eu não me suicidar nesse momento, que é um texto do Walter Benjamin, e me interessa muito esse cara, né, nesse momento que a gente está vivendo, porque é um cara que ele vai escrever dentro de Auschwitz muitas vezes, né, dentro do campo de concentração. E o Benjamin, ele fica anos da vida dele, né, esse senhor aí, né, alemão entre aspas, né, ele fica anos da vida dele escrevendo em exílio, né, e talvez essa experiência de crise, catástrofe, campo de concentração e exílio me atualiza, são atualizadas no meu corpo nesse momento onde a gente vive essa questão da crise humanitária e talvez de uma aposta generalizada no ódio como campo discursivo, né? O Benjamin vai ter um texto chamado Caráter Destrutivo, né? Eu indico para todo mundo, assim, eu sei que isso aqui é meio pastoral, né, indicar um texto que te leva a não se matar, mas, de alguma forma, acho que estamos num momento de trocas de respiros, né, e de ar. Então, convido vocês a esse texto, vou ler um trecho dele. O caráter destrutivo é o adversário do homem estojo. O homem estojo busca sua comodidade, e sua caixa é a síntese desta. O interior da caixa é o nosso revestido de veludo que ele imprimiu no mundo. O caráter destrutivo elimina até mesmo os vestígios da destruição. O caráter destrutivo está no fronte dos tradicionalistas. Alguns transmitem as coisas, tornando-as intocáveis e conservando-as. Outros transmitem as situações, tornando-as manejáveis e liquidando-as. Estes são chamados destrutivos. O caráter destrutivo tem a consciência do homem histórico, cujo sentimento básico é uma desconfiança insuperável na marcha das coisas e a disposição com que, a todo momento, toma conhecimento de tudo que pode andar mal. Por isso, o caráter destrutivo é a confiança em pessoa. O caráter destrutivo não vê nada de duradouro, mas eis precisamente porque vê caminhos por toda parte. Onde outros esbarram em muros ou montanhas, também aí ele vê caminho. Já que o ver por toda parte tende a obstruí-lo também por toda parte, nem sempre com brutalidade, às vezes com refinamento. Já que vê caminhos por toda parte, está sempre na encruzilhada. Nenhum momento é capaz de saber o que o próximo traz. O que existe, ele converte em ruínas. Não por causa das ruínas, mas por causa do caminho que passa através delas. O caráter destrutivo não vive do sentimento de que a vida vale ser vivida.
mas de que o suicídio não vale a pena. Termina assim, de algum modo, né, essa montagem que trouxe aqui para vocês, para apresentar que a gente não abandone nossas memórias nos momentos que nós vamos enfrentar o presente, né? E que, de alguma forma, isso traz um convite da gente não achar que estamos sempre fazendo o novo, né? Me impressiona, no momento de ataques extremamente previsíveis, como que estamos vivendo hoje no campo da assistência, que todo mundo bata a cabeça e se junta num grande movimento virtual de enfrentamento digno e necessário às políticas de retrocesso, né? Mas também me confundem o que aí o que estamos lutando, né? Porque não é novo, se apresenta no presente, mas de alguma forma parece que a gente não está atualizando o que nós já conhecemos. Não abandonar Maura, não abandonar Estela do Patrocínio, não abandonar Lima Barreto, não abandonar esses verdadeiros escritores do campo das artes que produzem cultura, para que a gente possa enfrentar retrocesso no campo da assistência, não nos convencer ou não precarizar as nossas utopias e nossos sonhos quando nós somos atacados por um bolsonarismo que não representa um indivíduo, mas sim um movimento. E aí me lembro agora de um episódio de um evento, na verdade, mas que é um documentário, mas é um documentário evento, que assisti no domingo, chamado Amarelo, que vai retratar a entrada do Emicida, de vários rappers negros de São Paulo, no Teatro Municipal. E lá ele vai dizer: eu não sou alvo do racismo, eu sou o terror do racismo, eu sou o terror dos racistas. E isso me faz pensar que a gente precisa sair do lugar do alvo, para que a gente então possa pensar nas produções de culturas antimanicomiais, e que ela não parta só da assistência. A assistência é uma estratégia, não é o alvo. E, de alguma forma, então, resgato aí a fala da Tânia, num sentido de uma pessoa que, de alguma forma, sempre vem, e aí vou chamar de repetindo, no sentido de, ao repetir, a gente produz algo novo, e é pensar, vou encerrando, né, que é pensar as nossas lutas cidadinas, as nossas lutas menores para enfrentar esse grande problema, que é o nazismo contemporâneo, né? Então, de que modo que a gente não cria forças nazistas e gigantes, mas pequenas e de rupturas, olhando para as nossas ruínas, e aí chamando Maura, Estela, o próprio Lima, como nossas ruínas, para que a gente possa enfrentar, então, a pandemia, mas que, na verdade, não é só a pandemia, mas é uma atualização do nazismo em nós. Obrigada de novo, valeu.